E aí, galera, esse é o segundo episódio do Pode Crendo, onde a gente está conversando aqui com o Daniel e com o Matheus a respeito da experiência de dois canadenses fazendo odontologia aqui no Brasil, e eles estão contando para a gente a história deles, né, de um plano de, ao terminar a odontologia, eles voltarem para o Canadá para poderem iniciar a carreira profissional deles lá. E a gente está falando exatamente sobre essas distinções entre o ensino de odontologia lá, como é que funciona o tempo de graduação, o tempo, né, para eles conseguirem entrar efetivamente no mercado de trabalho. E agora a gente volta com a segunda parte. Inclusive, a gente tem aqui, né, essa coisa linda aqui atrás de mim. Adriana está aqui para participar dessa segunda parte, para enriquecer mais ainda o nosso papo, que estava muito gostoso. A gente estava comentando aqui, no outro episódio, a gente estava falando aqui sobre justamente, o Daniel e o Matheus tinham comentado que a esposa de um colega de trabalho da mãe deles lá no Canadá, ele é brasileiro, a esposa também é brasileira, e essa brasileira, essa moça, ela conseguiu fazer a revalidação do diploma dela de odontologia lá no Canadá. Uhum. E ela é brasileira, né? E ela está se dispondo, talvez aí parece que ela está se dispondo a ajudar o Daniel e o Matheus, dar umas dicas para o Daniel e Matheus quando eles voltarem para o Canadá lá e forem começar o processo deles lá de revalidação. E aí eu estava dizendo para eles que, assim, isso é muito legal, porque, assim, no primeiro ponto, claro, receber as dicas, né, as orientações dela, porque houve um intervalo de tempo entre o processo que o dentista, o amigo deles, fez há 30 anos atrás e o processo que ela fez agora, recentemente. Sim, né? muito bonito. Vai ser muito valioso para falar para eles como é que está o processo agora, e o que eles têm que prestar atenção, o que eles têm que ficar atento, o que foi pedido, mais e tal, essas dicas, né? Mas eu acho também, eu olho por um lado que, assim, pô, se ela conseguir, os meninos podem, né? Os meninos Sim. porque Quando às você vezes mencionou. um desafio desse, você pensa assim, meu Deus, um grau de complexidade tão grande, será que é possível realmente alguém conseguir fazer isso, né? E se alguém recentemente conseguiu entrar, então, para vocês olharem para isso de uma maneira mais otimista ainda e falar, cara, ela entrou, a gente consegue entrar também, é possível de fazer. Né? E eu acredito que seja uma grande coisa, assim, que é o motivo de vocês estarem aqui hoje também, o que vocês estão conversando, que eu acredito que vocês tenham conversado, eu já tive esse papo com os dois antes, ela está ajudando até para esse podcast acontecer com informações tão atuais, né? Porque vocês estão no processo, eu acredito, de bastante pessoas aí que estão interessados nesse processo, né? Sim. Muito bom. Sim, bem interessante. Eu acho que essa questão de se ela consegue, a gente consegue, é menos uma questão de a gente é melhor, então alguém pior consegue passar. Não, é tipo assim, a gente tem uma situação muito privilegiada. A gente vem de lá, é a nossa cultura nativa, é a nossa língua nativa. Eu acabei de formar na faculdade. Eu não tinha que largar nada aqui no Brasil. Né? Tem pessoas que têm que largar consultório, vida profissional, família, todas as coisas que você gosta daqui. Clima maravilhoso do Brasil, a comida maravilhosa do Brasil. E lá. Quando você está lá, agora, tipo assim, o seu dinheiro que você tem não vale tanto. Aí muitos têm que achar algum jeito para se sustentar, talvez até se sustentar a sua família durante esse queda de qualidade de vida. Sim. Em cima disso, estudar tudo. Estudar para passar as provas. A gente tem muita sorte que é só voltar lá, a gente vai morar com nossos pais, sentar e estudar, só isso. Então, também figura muito bom para ter, porque não sei se a gente mencionou, mas a porcentagem de passar as provas são muito baixo, né? Por exemplo, a primeira prova, por aí, 60% das pessoas passam, né? Não, então isso é até bom. Tipo assim, a primeira prova, mais ou menos 45% passa. Na segunda, vem melhor, a maioria passa 60%. Agora, a terceira,
uns 30% passa. Esse é o mais difícil. Aí você veja esses números, você pensa, nossa, como é que a gente vai conseguir? Mas quando você tem uma figura, como vocês falaram, você vê e fala, é possível, é possível. Sim. Precisa botar força e trabalhar, mas é possível. É bem possível. Né? Eu penso assim, estou falando para mim, tá? Por mim, na minha configuração de personalidade, eu vejo assim, quando eu estou diante de uma situação, mas eu vejo que alguém conseguiu, isso para mim é um alento, e no sentido de me dar um incentivo, de falar assim, pô, né? Não é uma questão de dizer assim, se é melhor ou se é pior, a questão só é assim, se alguém conseguiu é porque é possível. Então eu posso ser também essa pessoa, né? Isso para mim é motivo de me dar ânimo, me dar incentivo, porque como a gente estava falando, como não é um processo rápido, demanda um tempo para acontecer, é mais do que natural que a gente sofra variações, flutuações do emocional. Sim. Né? E se você tem em mente que alguém conseguiu, alguém próximo de você, e essa pessoa está apoiando vocês, isso diminui essa variação de flutuação. Concorda comigo? Assim, não, eu concordo. Eu até acho, tipo assim, esse é um ponto importante, porque colocando tudo no papel parece mais fácil, mas é uma coisa que eu estava pensando, falando com meus pais, eu falei, cara, tá bom, 40% passa, não é pouco, mas se você não é parte, é sempre na sua cabeça, se você não é parte desse 40% que passa, aí você já passou 6 meses estudando, tipo, 8 horas por dia, aí você tem que fazer tudo isso de novo, estudar tudo de novo, perder meio ano do seu carreira no futuro, de qualquer renda, qualquer coisa que você poderia ter ganhado nessa época, é para pessoas que tinham que largar muitas coisas. Imagina para essas pessoas, né? Mentalidade. A mentalidade é tipo assim, cara, eu tô sobrevivendo aqui no Canadá para tentar fazer esse curso, não passei. Agora, o que demorou 6 meses, agora é 1 ano. Quem sabe se passa na próxima também, né? Então, realmente essa parte emocional é mais importante. Lá, né? Pois é. Né? Eu me lembro que, assim, quando eu tive um professor de especialização, que ele dizia que quando ele foi para fazer o doutorado dele, ele dizia assim, falaram para mim que era difícil pra caramba. E eu cheguei lá com uma ideia na minha cabeça. Falavam para mim assim, são tantas vagas. Ele dizia assim, não, é menos uma, porque uma já é minha. Eu vim aqui para ter vaga. Engraçado, ele falou isso, mas isso me chamou a atenção. Isso foi uma coisa que eu captei para mim, trouxe para mim. E assim, de tudo que eu fiz na minha vida, nas seleções que eu fui participar na minha vida, eu sempre tinha isso muito claro, muito em mente. Agora mesmo, o último concurso que eu fiz, que foi para quando eu fui fazer doutorado na época, falavam para mim, são 2 vagas de doutorado, é difícil e tal. 2 não, são uma, porque uma já é minha. Uma já viu. Tá certo. Né? Então, assim, a coisa é tão de... E acabou, cara. A coisa já é tão difícil sozinho. Agora, com a nossa mente indo contra, dificulta mais ainda. Tem que alinhar, tem que ajustar, né? Mas agora, trazendo um pouco, né, dessa coisa como a gente comentou no outro episódio, vocês foram peitudos pra caramba, corajosos, né? Sair do Canadá, eles nem falavam português direito, vieram para cá para estudar. O Daniel ficou de prova final de anatomia, porque ele disse que não entendeu nada na primeira prova. Não conseguiu entender o que estava escrito, realmente. O idioma foi uma barreira, né? E aí, sair da cultura nativa de vocês, vim para cá, para o Brasil, como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? E o que vocês olham, enxergam de legal, de importante assim na cultura brasileira? Vocês sentem que isso agregou, somou para vocês? Uma coisa que eu acho que eu mudei aqui muito socialmente mudamos muito, você sabe? A gente brinca lá que o país do Canadá é frio, você sabe? Você não conhece os vizinhos, coisas assim. Para ter um amigo realmente demora um pouquinho mais.
Mas quando eu cheguei aqui, no primeiro período da faculdade, cara, eu juro que todo mundo era amigo, do jeito que tá Muito conversando. acolhedor. Todo mundo tá abraçando, todo mundo tá falando. Aí eu chego pro meu amigo e falo, você conhece esse cara? Nem sei o nome. Tá abraçando por quê? Você nem conhece o cara, tá abraçando ele, você sabe? Porque nós é só na mão, você sabe? Exemplo, esse aqui dá uma analogia perfeita para todo mundo entender. Cara, meu pai é daqui. É normal, pô, aqui tem muro entre as casas, tem muros, né, alto, grades, você não pode entrar. Mas você conhece os vizinhos. Conhece todos os vizinhos, que o vizinho chama, vamos fazer um churrasco, né, festa. Cara, meu pai é brasileiro, então ele gosta de falar com os vizinhos. Lá no Canadá, entre as casas não tem muro, né, tudo aberto. Vê se tem alguém que quer falar com meu pai quando ele tá lá fora. Eu não conheço meus vizinhos, 10 anos morando no meu bairro, eu não conheço meus vizinhos. Meu pai lá passa, ô vizinho, olha isso. Aí, Que coisa. então, a cultura é assim lá. Então, esse calor, esse cultura acolhedor do Brasil é uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa que a gente falou também. Eu acho que a mentalidade do Brasil é muito resistência, persistência também, cara. Tipo assim, até nos tempos ruins, enxergando coisa ruim, você acha um jeito de ter um pouquinho de felicidade. Né? Você vê a coisa bom, né? Lá a gente olha muito para coisa negativa. Até quando coisa é bom, é negativo. Isso que é a coisa que eu gostaria de levar para lá. Eu acho que eu virei uma pessoa mais feliz aqui. Né? Com mais perspectiva, eu fico com mais gratidão nas coisas. Tipo assim, quando vem problemas no caminho, eu penso, cara, tem um jeito para resolver, tem um caminho, vai dar certo. É só continuar, persistência. Pô, isso é muito legal, né? Muito legal mesmo, porque, cara, para você vencer na vida não tem jeito, você tem que ter uma resiliência e tem que ter uma flexibilidade para as coisas. Se não for de um jeito, vai de outro, você vai mudando uma coisa, vai mudando a outra e vai ajustando e você vai conseguindo, né? Eu sei que eu me lembro muito assim de um amigo que falava sempre para mim, falava, na vida entre chorar e você pode escolher entre chorar e vender lenço. Eu prefiro vender lenço, né? Né? Ou seja, você usar a adversidade, usar o desafio como algo que te impulsiona, né? E não você ficar travado, né? Então, isso é uma coisa bem do brasileiro, pelo que vocês estão falando, que vocês viram aí de diferença aí, o brasileiro tem muito esse pensamento, né? Isso é muito legal. Outra coisa, nesse mesmo contexto, vamos falar do odontologia do Brasil, é muito bom também. Tipo assim, vou falar aqui é Brasil, olha a odontologia de fora. Cara, eu vim de fora, o Brasil tem uma reputação bom de odontologia. Tanto que quando eu lembro meus amigos, até amigos que entrou em faculdade lá, quando eu falei para eles, cara, eu vou no Brasil fazer odontologia, eles falaram, cara, legal, acho que vai ser uma experiência muito bom. Ninguém falou, mas é um outro país, é um país inferior. Ninguém falou isso. Eles falaram, muito legal. Muitos professores das faculdades de odontologia lá, eu conheço, que são brasileiros. Né? Então, até meus amigos falaram para mim, quando eu converso com eles estão fazendo odontologia lá, eles falam, cara, meu professor é brasileiro, ele é muito bom, professor de prótese, é brasileiro. Tem reputação bom. Quando a gente vê, quando eles colocam artigos para sustentar o filosofia de tratamento, odontologia, porque a gente usa artigo, literatura, você acha que eles têm problema usar papel que veio da USP, da UFRJ, dos federais aqui no Brasil? Não tem nenhum problema. É até os mais citados do mundo. A gente estava falando em questão na endodontia, Siqueira. Pô, todo mundo sabe o nome do Siqueira. Ele é o quê? Brasileiro. Alguém acha, tipo assim, mas o que ele está falando, mas ele é brasileiro. Ninguém pensa assim. Né? De fora. Eu acho que o Brasil conseguiu chegar nessa coisa da ciência. Vou falar de odontologia, que é a área que eu domino, né? Que assim, que eu estudo, vejo mais.
Mas, assim, o Brasil conseguiu chegar, os nossos pesquisadores conseguiram chegar numa coisa de suplantar até, eventualmente, algum preconceito, se é que existe, né? Porque muitas vezes Sim. o preconceito está na nossa cabeça do que realmente existir, né? Eu não tenho essa vivência toda, né, fora e tal, mas, assim, a gente vê que a gente chegou já a comentar que nas Américas, né, em termos de produção científica, o Brasil fica atrás só dos Estados Unidos, né? O Brasil, Sim. inclusive, ultrapassou o Canadá em produção científica dentro da área de odontologia e em trabalho científico, né? E a gente vê aqui a Universidade Brasileira e pesquisadores brasileiros aí como os mais citados, né, no mundo, e Universidade Brasileira também muito bem ranqueada. Então, e a gente vê mesmo, eu tenho pacientes que moram fora do Brasil e preferem vir ao Brasil, né, tratar de dente, do que muitas vezes Conheço tratar também. Sim. paciente que mora na Europa, paciente até mesmo, mais recentemente agora, que mora nos Estados Unidos e tal, quando está no Brasil, prefere tratar de dente. Claro, tem a questão do valor, né, que costuma ser mais em conta e tal, mas, assim, também pelo valor no sentido da qualidade do tratamento, né? Segundo Sim. eles, a odontologia aqui é uma odontologia, né, bem melhor do que praticada lá. E aí eu queria saber de vocês se vocês têm um conhecimento assim, como é que é no caso da odontologia no Canadá, se vocês têm um conhecimento de que, assim, qual o perfil do profissional lá? Lá é muita coisa do especialista, realmente, ou existe um foco muito grande em formar o generalista, né, o GP, né, Isso. e aí os especialistas são poucos profissionais. Como é que é isso? Sim. Exatamente. Então, o GP, o General Practitioner, na verdade, eu acho que mais de 90% de dentistas saia como General Practitioner, fica assim, porque o pós-graduação lá só existe residência, não tem especialização, esse tipo de coisa, entendeu? É só residência. Então, alguém quer ser endodontista, tem 2 vagas por ano na faculdade, né? Então, você tem que encaixar nesse vaga. 1 ou 2 vagas para ortodontista também. Isso vai para todas as especialidades. Então, a gente tem essa mentalidade que você entra, você sai sendo generalista. Você consegue fazer restauração de muito boa qualidade. Você consegue fazer a cirurgia básico, talvez endodontia básico, talvez um pouquinho de prótese básico. Mas é isso que a gente aprende. Tanto que eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, era uma coisa um pouquinho estranha para mim, porque eu estava até no primeiro, segundo período, a pessoa falava, eu quero ser bucomaxilo, eu quero ser endodontista, eu quero ser... Né? Eu falo, mas por que só uma coisa? Não que tem problema, obviamente não. É tipo assim... Mas no início, sendo que meu pensamento era, ok, eu vou ter que aprender todas essas coisas, então era um pouquinho difícil para mim acostumar com o sistema aqui. Então, a maioria sai e não especializa mais, né? Você tem a liberdade que você quiser, você pode, você quer aprofundar mais em endodontia, você pode. Se quer aprofundar mais em odontologia, pode. Né? Mas a maioria não é especialista. Mas não chega também, a ser uma... né? Também você precisa lembrar que, tipo, para praticar endodontia, você não precisa ser especialista em endodontia lá, né? Tipo, se eles querem aprofundar em endodontia, eles podem pegar mais casos, fazer cursinhos e coisas assim, não necessariamente precisa fazer um pós. Também você precisa imaginar, se você está fazendo faculdade faz o quê? 10 anos nesse ponto, você sabe? Você está muito afim de estudar mais, você sabe? Você está afim de estudar mais, pagar mais dinheiro, até esperar um pouquinho de abrir seu próprio consultório e já começar a pagar as suas dívidas e coisas assim. A maioria das pessoas eles formam e já querem trabalhar, né? O Canadá não tem muito desse... uma das coisas que eu acho que faz o dentista brasileiro muito bom aqui é que tem muita competição. Aqui tem né? Porque forma tanta dentista aqui que você precisa ser um bom dentista para ter um nome lá, ter paciente e tal. E lá, como não está formando tanto dentista, você sabe, no nosso estado forma o quê? Alguns 100 por ano, quase. 120, 140.
por ano, né? Por ano. Você consegue imaginar que, tipo, tem muito paciente para cada dentista. Então, tipo, eles formam já querendo trabalhar, já quase tendo uma base de pacientes, você sabe? Que, tipo, não precisa ter um nome assim, não. Coisa assim. Claro, se você quer fazer coisas mais profundas, ter um grande base de pacientes, nunca faltar, aí você precisa ter nome, fazer coisas assim. Mas, tipo, a maioria já querem trabalhar, já querem entrar no mercado, eles já vão fazer um dinheiro bom. Então, por que especializar? Né? Especializar o que eu ouvi, lá é o pensamento assim. É uma coisa que você consegue se ver só fazendo isso para o resto da sua vida. É a única coisa que você liga. O Léo sabe. O Léo sabe. Mas se é, então especializa. Se não, não faz isso. Não precisa. Não faz isso. Entendi. É a coisa que ele falou, em competição. É a competição aqui do Brasil que torna o profissional aqui muito bom, porque você tem que se destacar da competição aqui para ter cliente. Lá não necessariamente. Entendi. E uma coisa que a gente vê, assim, o que eu falo muito, não é só destacar do ponto de vista técnico, porque, na verdade, o referencial do nosso paciente não é o referencial técnico. Ele não vai procurar o doutor Daniel, o doutor Matheus, porque usa instrumentação rotatória, porque usa instrumental, né? Esse detalhe, esse critério é um critério muito, muito específico, né? Na verdade, ele vai procurar baseado em outros critérios, que isso que eu acho interessante, que uma parte da nossa classe não está muito preocupada, talvez, porque, assim, vai procurar em outros critérios, que são os critérios da parte humana, né? O cara vai olhar, ele vai querer ver se você é alguém que realmente é dedicado, se as referências que tem de você são boas referências, se outros clientes que passaram por você foram bem atendidos, né? A gente brinca aqui no Brasil muito que, assim, a melhor propaganda é o boca a boca. É o paciente atendido, né? E que traz depois, volta trazendo um parente, trazendo um amigo, trazendo, né, um filho e tudo mais e tal. Isso, embora a gente esteja num momento de mídia social ajudar muito, né, na divulgação de serviço e tal, é o boca a boca que ainda é o grande, né, motor para trazer esses pacientes para a gente. E boca a boca, cara, é uma coisa que diz respeito à reputação, que é uma coisa que você vai precisar construir paciente a paciente. E não é só a técnica, não. É a sua capacidade de lidar com o outro, né? De acolher, de ser empático, de ter uma escuta ativa, de fazer um atendimento humanizado, né? Que é aquilo que a gente brinca bastante, né? Que antes de você chegar na história da lima, na história do material, muita coisa tem que acontecer antes, né? Você tem que construir uma relação com esse outro ser humano, né? Sim. Então, é isso que vai trazer, né? Mas tem que praticar muito também. Isso até me lembra, eu consegui um paciente lá na FOA, né? Na urgência chegou uma moça com uma lima fraturada, né? Só que eu não tinha tempo naquela época, ela estava sentindo dor. Então eu só instrumentei os outros canais, coloquei medicação entre canal, eu mandei embora, né? Mas o tempo inteiro eu estava falando, nossa, esse caso com lima dentro do canal, eu gosto muito. Nossa, se fosse meu paciente, eu queria fazer muito, né? Mas infelizmente eu vou mandar para especialização, né? Mas eu peguei lá falando com o moço, falei, nossa, eu gostaria muito de tirar, mas infelizmente não podemos fazer aqui, vou te mandar para especialização, né? E o moço estava tipo, não, você consegue, pode fazer. Aí eu falei, infelizmente não posso, né? Aí eu mandei ela embora. Semana que vem, eu estava lá preparando minhas coisas, e a moça da recepção chegou para mim e falou, olha, tem um paciente aqui, tá te procurando. Que estranho, eu não marquei esse paciente, não. Falei, é aquela moça com a lima fraturada. Eu falei, caramba, é ela voltou, você sabe? Aí, tipo, eu tô falando isso porque ela me procurou. Ela me procurou porque ela viu que eu tava, tipo, querendo, eu tava a fim de fazer esse procedimento e tal. Ela viu que eu tava animado, que eu tinha as coisas planejadas para fazer e tal, né? Aí eu falei, não, vou procurar esse cara, porque é assim, se você mostra para os pacientes que você está animado, que você sabe o que você está fazendo, nossa, eles gostam muito. Eles lembram.
Você conseguiu construir uma relação de confiança com ela. Ela confiou em você, né? Sim. Tanto que ela estava pronta, né? Não, Nossa, Mas é, mas... você tirou a lima, né? Acabou Nossa, que com a ajuda da Aí- Adriana, demorou algumas horas, mas saiu no final do dia. foi feito na graduação, Você viu? conseguiu tirar? Sim. É mesmo? Sim. Nossa, é uma lima 15 fraturado do início até o final do ápice. Era alguns de 20 milímetros de lima. Caramba. Loucura. E Caramba. ela chegou a desfiar, né? Ela chegou. Ah, Lembra? foi, você chegou a me mostrar. Foi. Verdade. Sim. Que maneiro. mas Maneiro. Não, esse coisa é importante, não. Ana, ele também pegou outro caso que ele ultrapassou a Também lima, passou. misturou, ficou É, bonitinho. ele tá pegando esses casos difíceis, né? Esses acidentes. Desafio. Isso aí. Isso aí. Por incrível que pareça, eu gosto exatamente o que você está falando. Por incrível que pareça, nunca tinha um paciente me elogiar para um margem bonito, instrumentação top. Pô, mas eu já peguei um paciente falando: nossa, meus dentes parecem tão limpos depois de uma limpeza. Eu não estou sentindo nenhum dor no dente. Esse tipo de coisa. Isso que né? eles lembram, né? Isso que eles lembram. Né? Ou atendimento também. Tipo, nossa, aquele outro caso que você estava falando, do Lima, que eu fiz o bypass, né? Ela chegou desesperado. Ela falou, nossa, eu tô com o lima quebrado, porque ela fez o raio-x, viu o lima, falou, nossa, vou precisar arrancar o dente. Perdeu, né? Aí ela chegou para mim e falou, você sabe o caso, eu tô com lima aqui. Aí eu olhei, era tipo 2 milímetros, provavelmente uma lima 10, você sabe? Lá no final. Aí, tipo, daria para fazer um bypass, você sabe? Não é tão difícil. Se fosse uma lima 25, 30, aí seria difícil fazer bypass, né? Mas aquele só uma lima 10, parecia. É um fragmento pequeno. Aí eu virei para ela e falei, nossa, esse caso de boa. Ela virou e falou, o quê? De boa? Como assim? Eu achei que eu ia perder o elemento, eu achei que não tinha nenhuma chance de resolver. Claro, pode ser que eu tô sendo um pouquinho demais falando que é de boa, né? Mas eu vi isso e falei, ué, só isso? Você sabe? Tipo, depois daquela coisa de 3, 4 horas com ultrassom cavando ao redor daquela lima, eu vi isso, só vou fazer um bypass, não vai ser tão ruim. Aí no final do dia nem foi tão ruim. Eu consegui fazer o bypass bem de boa, eu consegui fazer. Mas é engraçado, você viu ela acalmar depois, você falou, nossa, ele falou que de boa, não vou perder o dente. Nossa, eu tava aqui estressando tudo. Agora é hora de fazer o merchan, né? A gente tem um curso de atualização. Exatamente. Os dois, Dois alunos, foram né? nossos alunos, inclusive, né? Inclusive, eu recomendo muito, muito. Nossa, aquele curso me mudou, você sabe? Realmente. Me mudou. Antes disso, eu fazia tudo tremendo, você sabe? Muito sem confiança. Eu só estava fazendo as etapas que foi ensinado, né, no curso. Mas, tipo, quando eu fiz o curso com vocês, não sei, parece que aprofundou tanto, eu entendi tudo. Tipo, eu não entendo tudo, porque eu ainda sou bem no básico. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia o propósito de cada etapa, o que eu estava tentando atingir, você sabe? E ajuda muito, dá muito confiança em o que você está fazendo é certo. Em vez de falar para o aluno, olha, só cava aqui até que você cai dentro. Se você entende anatomia, se você olha para o raio-x, se você veja, você sabe que existe calcificação, nódulos, aí você consegue fazer com paz, com tranquilidade, que você está fazendo certo, né? Acho que isso que muda mais. A coisa mais importante, eu acho que é o jeito que você estrutura, né, ensina, é que tanto que não importa quanto que você sabe, ou tão pouco que você sabe, se você acha que você não está muito habilidoso ou não habilidoso, o jeito que você ensina é replicável, cara. Todo mundo lá, se quiser, se querer, vai sair conseguindo fazer uma endodontia de qualidade, sem dúvida. Né? Essa que é a coisa mais importante. Ela fala de vocês é importante. Lembrar da galera que assim, a gente está aí com o primeiro lote aberto, não, já fechou, né? O primeiro lote já fechou, a gente está no segundo lote para a turma do ano que vem, de 2027. Esse ano a gente já está com a turma completa, o curso já está em andamento, né? Mas a gente já está com as inscrições abertas para o próximo ano, galera. Então, para você que está ouvindo aí, ouvir o que o Daniel e o Matheus falaram aí, né? Sim. Se você quiser dar uma chance para a endodontia na sua vida, ampliar a sua compreensão, aumentar a sua capacidade de lidar com mais casos de endodontia, curso de atualização em endodontia, fala com a professora Adriana, que a professora Adriana é que organiza.
Isso. E é justamente isso, né? Que como a gente organiza o curso, são módulos mensais que você vem presencialmente, prática com a gente. E aí um dos módulos é justamente esse de acidente de procedimento, que a gente lida com perfuração, com bypass e com remoção de lima. Né? Então, entra naquela coisa de um podcast que a gente gravou, que eu acho muito legal quando você fala daquele só sei que nada sei, aquela competência que... Então, o que... Incompetência inconsciente, né? Isso. Porque ele sabe, você vê que é muito bom você ir para o procedimento, pelo menos você já sabe o passo a passo, ou seja, você tem a competência de forma consciente, e às vezes o que falta um pouquinho é a mão obedecer, que aí é o treinamento, obedecer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Né? E aí é treinar, mas é muito bom você ir para um procedimento com a cabeça, sabendo todo o conhecimento, é muito mais fácil você entrar nesse estado flow, que é aquele que você relaxa, né? Não fica com o coração batendo no ouvido, acelerado, suando. Nem né? coração batendo na garganta, né? O meu bate no ouvido quando eu tô... É muito bom isso. É legal ouvir isso, de você ver que o Matheus entrou nesse estado ali, tranquilão. Eu sei o que precisa fazer, teoricamente. Ele analisou a situação, era um canal amplo, né, com uma lima mais fina. Aqui eu tenho espaço, paciente com tomografia, então deu para mapear tudo direitinho. E o resumo foi de boa, o caso é de boa. Porque eu lembro do curso de quando eu fiz com vocês. Vocês explicaram certinho como fazer o bypass, tudo isso. Eu vi isso e falei, cara, é só botar o que eu aprendi. Você sabe, não era nada incrível, não. Eu só fiz o que vocês me ensinaram, eu olhei para isso e falei, cara, não vai ser um caso tão difícil. Aí você viu a paciente relaxar, falei, cara, era assim. É mais importante que sai do curso é nem só sabendo, mas entendendo também. Aí as duas juntas... Você faz tudo tranquilo. Você faz tranquilo. Entendendo. Esse slogan não ainda de um dia descomplicado, é bom vê-los falando que realmente eles enxergam ainda hoje de forma descomplicada, de coisa simples. Sim, realmente descomplicou. Nossa. Tanto que nem é simples, isso que é impressionante, mas a sensação que passa é que vira simples, realmente. É clareza, né? Eu chamo isso de clareza. Isso, tá certo. Isso que pode ser. Não é você resumir a ponto de ficar superficial, de ficar raso. É você entender que a coisa é complexa, mas você tem clareza da complexidade e clareza do que você precisa fazer, né? E eu acho que isso é uma grande coisa para a gente. Eu acho que entendendo o Donti, é isso aí. Então, e para pegar gancho ali, voltar para o assunto do Canadá, uma coisa que eu fico surpresa, estão falando do clínico geral, do generalista, né? É outra coisa quando vocês me falaram do número de dias da semana que o dentista trabalha. A gente, nossa. De segunda a sábado, de 7 às 7 da noite. Você vê que a turma tem uma pegada grande, nem horário de almoço eu tirei essa semana, alguns dias, uma correria. Eu acho que eu quero o Canadá só por causa dessa informação que você vai dar agora. É interessante, cara. Aqui no Brasil, em qualquer coisa, você tem que ralar, realmente. Para ter sucesso aqui, tem que ralar. Pô, é difícil. Então, eu acho interessante quando eu vejo essa discussão lá no Canadá, Estados Unidos, onde o povo fala, tipo assim, a odontologia é muito demanda na física. Eu concordo, é muito demanda mentalidade, mentalmente, concordo. Mas aí, odontologia é uma coisa que não dá para fazer mais de 4 dias por semana. Não dá. É muito difícil. Tipo assim, cara, é difícil, mas tanto assim que não dá. Aí depois eu venho aqui no Brasil, todo mundo está fazendo mais de 4 dias por semana. Muito mais. Cara, aqui é o que a gente fala, cara. Para ser brasileiro, você tem que ser profissional. Aqui não é para amador, não. Aqui é para profissa. Aqui, cara, não tá certo. É uma mentalidade de sempre buscar evolução aqui no Brasil. Eu vejo muito profissional fazer isso, que eu acho impressionante, porque lá o ideal, o que eu escuto, né, muitas vezes pessoas falam, cara, qual é o melhor dentista? É muita resposta que eu acho, tipo assim, é o dentista que consegue cobrar mais e trabalhar menos. Realmente é só isso?
Cara, você pergunta aqui no Brasil, qual é o melhor dentista? Oh, esse cara, pô, conhece muito bem os pacientes, tem uma conexão muito forte com os pacientes, é um bom líder, é um bom parte de uma equipe, ele é excelente em uma especialidade, ou pode exercer várias especialidades. Isso que a gente acha um profissional excelente, mas lá é meio que, você ganha mais, trabalha menos. É meio triste um pouquinho, honestamente. Status, né, das compras, a pessoa tem o carro, não tem uma situação também, assim, ou tem uma casa boa, tem um carro bom, tá bom, não precisa... Sim. Então, como uma outra coisa que eu vi muito diferente entre aqui no Brasil, é que parece que aqui no Brasil as pessoas, eles têm uma vida fora do trabalho, você sabe? Ainda assim que trabalham muito, tem uma vida fora do trabalho. Se você chega para alguém aqui e fala, me fala um pouquinho de você, eles vão falar das coisas que eles gostam, as coisas que eles saem para fazer, os hobbies que eles são, você sabe? Se você faz essa mesma pergunta para alguém lá no Canadá, nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles vão falar é o trabalho dele. O que eles trabalham, você sabe? Onde eles moram, coisas assim, você sabe? O tipo de carro que ele dirige. Não é estranho falar a sua ocupação, mas, por exemplo, se alguém pergunta para mim lá no Toronto, porque a cultura de Toronto é tipo São Paulo. A cultura não é tipo assim, esse coisa mais focada no trabalho. Aí alguém pergunta, então, Daniel, quem é você? Aí eu falo, eu gosto de sair com uma família, fazer essas coisas aqui. Eu falo, é o seu trabalho. Eu queria saber da você família, o quê? Tipo assim, você faz o quê? É engraçado, vocês tocaram num ponto interessante, porque a gente vê nos filmes, né, os filmes americanos, a maioria dos filmes são americanos, né, a gente vê nos filmes, assim, cenas assim, quando as pessoas elas estão querendo interagir umas com as outras, né, são dois desconhecidos, então num ambiente e querem interagir, a conversa que motiva justamente essa interação é: o que você faz? Né? Eu trabalho com isso, não sei o quê. E aí a pergunta ela entra, não é raro a gente ver um diálogo que ele envereda, ele vai para um caminho de que assim, tá aí, quanto dinheiro você faz por ano? Eu faço 300 também. Entendeu? E aí, assim, aquela conversa ali vira um motivo para as pessoas se conhecerem, mas elas começam obrigatoriamente na questão profissional, né? E eu acho interessante que aqui no Brasil, quando a gente quer conhecer os outros, né, a gente está num ambiente e tal, você começa falando de assuntos em comum. Então, pelo menos eu sou assim, né? Não estou. Sim, assuntos em comum. Por exemplo, eu não conheço uma pessoa, mas eu estou assim, um paciente novo chega para mim e eu começo para conversar a conversa com ele, eu já começo assim: e aí, tá animado para a Copa do Mundo? Como é que você acha que vai ser? Eu acho que o Brasil não sei o quê, eu acho que o Neymar, né? E a partir daquilo ali começa a ter uma resenha que depois você até leva para outras situações se você quiser, né? Sim. Mas em geral a gente parte de um assunto em comum, ou a gente parte de... E é verdade, o brasileiro ele tem essa facilidade, né, de entrar nessas conversas assim, né, de falar. É o que o Matheus falou, parece que a gente tem uma vida, além do trabalho, a gente tem uma vida. Né? É muito importante, muito importante. Assim. É verdade. Agora aqui, para a gente já estar caminhando para o final, me conta aqui, né, no plano de vocês, quando vocês retornarem para o Canadá, o que vocês levam com vocês do Brasil? Para mim, eu acho que perspectiva, perseverança, eu acho que isso é a palavra certa, é gratidão para as coisas. Uma coisa de perspectiva que eu vou falar aqui interessante, que eu falo para pessoas aqui, é que você pensaria, é porque eu já escutei muito isso, alguém no Brasil, mas lá no Canadá é bom, lá é diferente, mais organizado, tem tudo isso, cara. Vai lá para ver se os caras de lá acham isso. Tipo assim, não, e depois eles falam, tá bom, mas você tem que realmente ver que a realidade de lá do Canadá é diferente do que é do Brasil. Eu falo, tá certo. Mas isso não influencia no dia a dia de uma pessoa de lá, porque todo mundo mora no seu realidade, no seu mundo, né? Igualzinho, isso que eu falei para o meu amigo aqui, eu falei, quantas vezes que quando você vê alguma coisa ruim aqui no Brasil, você pensa, mas lá no Ghana é pior.
Nunca você ia pensar isso, entendeu? É verdade. Então, até porque a gente não conhece a realidade de lá, né? A gente isso, fica não até... conhece a realidade de lá. Tem coisas bons de lá, tem coisas ruins também. Até se você decidir mudar de cá e ir para lá, os seus dificuldades seriam outra coisa. Tipo assim, eu conheço muito brasileiro que está lá. Sim, eles compraram um carro melhor que eles tinham daqui, um celular melhor do que eles tinham aqui. Mas agora eles vivem reclamando, pô, aqui tá frio, minha família está lá no Brasil, eu tenho a saudade do meu país. As coisas mal do Brasil, parece que eles até esquecem. Então, a questão é que eu percebi que se você tem essa mentalidade meio que negativa, você sempre está procurando o pior, não importa qual bom, qual ruim sua situação é, você vai procurar o pior, entendeu? Então, por que não procurar o melhor? Perfeito. Por que não procurar o melhor? Importante ensinamento, muito bom. E você, o que você leva do Brasil? Eu acho que é a coisa que o Daniel estava falando, né? A gente tinha esse privilégio de morar nesses dois países. A gente está aqui em Brasil faz 5 anos, faz 6 daqui a pouquinho, né? A gente está aqui há muito tempo. Aí realmente mudou minha perspectiva na vida, você sabe? Lá em Canadá, eu ficava lá reclamando de qualquer coisa, como o Daniel falou, né? E você não conhece as coisas, né? Aí eu veio para o Brasil, eu via um diferente tipo de vida, você sabe? Aí eu acho que me deixou mais feliz com o que eu tenho agora. Eu acho que isso é uma das coisas que eu vou acabar trazendo para o Canadá. Eu acho que muitas pessoas lá, eles caem nesse espiral de vou fazer mais dinheiro para comprar melhores coisas, para ficar mais feliz, você sabe? Eu acho que eu vou levar o estilo de vida do brasileiro aqui, você sabe? Que final da semana você se divirte, faz um churrasco, chama as pessoas, você tem uma vida fora do trabalho, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais grandes que eu vou levar para o Canadá. Bacana, muito legal. Meninos, a gente quer agradecer muito, tá? A disponibilidade de vocês aí de vir bater esse papo com a gente. Como eu falei para vocês no início, né? Eu realmente acredito que assim a gente precisa trocar com outras pessoas e um privilégio poder trocar com pessoas que vêm de outra cultura e que vêm desfrutar também da nossa cultura, né? E a gente ter essa troca, isso é muito bom para ampliar nossa visão de mundo e a nossa consciência e a nossa percepção, né? É isso. Eles trouxeram insights muito valiosos para a gente aqui, 2 jovens, né? Mas a gente vê que são cabeças jovens, mas são cabeças maduras, porque vocês conseguiram perceber coisas que eu conheço pessoas que passam uma vida inteira e não conseguiram perceber, infelizmente, né? Então, que realmente, assim, quantas coisas valiosas vocês falaram aqui, não só questão da odontologia, mas é um olhar nosso, né? Assim, não vou chamar vocês de estrangeiros, porque vocês agora são 2 brasileiros, vocês têm dupla nacionalidade, né? Finalmente. Mas um olhar de 2 brasileiros que conhecem outra realidade, né? E que trazem um olhar para a gente muito legal, muito gostoso, sobre algo que muitas vezes a gente nem mesmo é capaz de reconhecer, porque a gente não tem essa referência, né? Sim. Falar da nossa profissão, falar da escolha, falar do que a odontologia brasileira representa e trazer as lições de vida de vocês. Realmente, assim, foi um episódio muito legal, muito bacana de ser feito. A gente agradece muito, tá? Agradeço a vocês. Os insights valiosos que vocês trouxeram. Para quem está ouvindo, está assistindo a gente, pensem bastante no que esses 2 garotos estão falando aí, porque é para mudar realmente, para fazer virar chave. Tem muita coisa aí que dá para ser virada de chave. É uma história de vida muito interessante. Você abdicar de uma cultura do seu dia a dia para ir para um outro país em busca de um sonho, de uma realização profissional, não é qualquer pessoa que faz isso. Precisa ter muita determinação, precisa ter muita vontade, né? Querer muito, então, né? tem que admirar isso e reconhecer e dar os parabéns a vocês, especialmente pelos alunos que vocês são também,
né? A gente tem o privilégio de Obrigado. participar da formação de vocês, de ver o empenho de vocês, a dedicação, e eu acho maneiro assim, a vibração de vocês, né? Eu acho que isso é que faz o bom profissional. É aquela coisa que o próprio Matheus falou assim, não, eu olhei, eu estava ali de boa, eu estava vibrando ali, pô, eu ia fazer a parada de boa, né? Não com colegas no dia a dia, que você fala assim, pô, fulano, tem um caso assim, assim, assado. Ah, é? Aquela coisa assim, né? Desanimada, que você fala, pô, mano, Sim. né? Para que você está aqui? Né? A gente realmente Enfrenta a dificuldade. coisa que a gente, né, que a gente faz. Então, vocês estão de parabéns. Quero aproveitar para convidar vocês, né, e para convidar quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, a gente criou no WhatsApp a comunidade do Nucleoendo. O primeiro momento foi a gente unificar essa comunicação nossa com quem são os nossos alunos, com os nossos ex-alunos, com as pessoas que compartilham da visão de mundo, de especialidade que a gente tem. A gente tinha vários grupos segmentados, vários grupos separados, e isso para a gente era trabalhoso, inclusive a gente administrar isso tudo, né? Levar coisas interessantes para as pessoas. E era tanta gente, tanto grupo, cara, que sinceramente muita gente ficava esquecida, infelizmente, né? Então, quando veio essa ferramenta aí de criar comunidade no WhatsApp, desculpa, foi uma oportunidade que a gente viu ali da gente trazer de volta esses que são os nossos ex-alunos, que já estão caminhando, né, na vida profissional, né? Os que estão em turmas atuais, os que são amigos, né? A gente unificar um canal de fala. E a gente dividiu dentro desse canal, tem um grupo lá de avisos gerais, que é o grupo que a gente vai servir para falar com vocês, falar das novidades do Nucleoendo, projetos que a gente tem para esse ano e tal, mas existem grupos dentro dessa comunidade que a gente criou lá para grupos de discussão de caso clínico, grupos de networking para as pessoas poderem se conhecer. Inclusive, esse grupo de networking, a gente botou lá uma coisa meio assim, mural de oportunidade, né? Às vezes um colega está precisando de um endodontista, está precisando de alguém de uma outra especialidade para poder fazer no consultório, posta lá, porque aí vai ter alguém que pode se interessar pela oportunidade e tal. Então, tem muita coisa dentro dessa comunidade. Então, essa noite ainda vou mandar para vocês o link, né? Show. Já fica aqui o convite para vocês dois, para vocês fazerem parte da comunidade, participarem, né? Continuarem participando e continuarem, inclusive, alimentando com curiosidades, com coisas, porque eu acho que esse compartilhamento ele é muito benéfico, é aprendizado para todo mundo, ali é para ser um espaço de aprendizado para todo mundo, né? E aproveitar também, além de convidar o Matheus e o Daniel, a gente também convidar quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, né? Que a gente vai botar no link aqui também, embaixo aqui, a gente vai botar o link da comunidade, né? Então, assim, fiquem ligados na comunidade Nucleoendo, vai ser um prazer muito grande receber vocês lá, eu conto com a colaboração de vocês dois. Bem interessante. Tá? E de vocês, inclusive, convidarem os colegas de vocês, inclusive o seu colega lá do Canadá também, o colega de vocês lá do Canadá. Oi, seria interessante, né? Olha isso. De vir conversar com a gente, de fazer parte do espaço, aproveitar que a internet é um espaço sem fronteira, né? Sim. Em geografia, então dá para estar todo mundo junto ali no espaço da internet. Então, convido o amigo de vocês aí, que vai ser um prazer muito grande. Tá? Show. Amor, fala alguma coisa aí. Eu quero falar. Quando você perguntou para eles assim, o que vocês vão levar do Brasil e tal, na hora eu pensei assim, vão levar o que é mais precioso, o que mais move, o que mais aquece a gente, são dois amores. Eles, além de ter conhecido a odontologia da pessoa, gente, ele tá indo com uma esposa, o Matheus com a duas doçuras, né? Ioana e a Ana Laura. Então, assim, também fazer uma homenagem para elas, né? Assim, um grande não pode esquecer. Tá certo. E elas abraçaram a causa e vão com vocês. Isso aí, são duas alunas meu processo, né, junto com vocês. Sim, e até o que motivou
esse podcast foi porque eu estava numa fase, meu filho chegou a fazer um intercâmbio de 1 mês no Canadá, e aí chegou agora a hora dele fazer o high school, e aí eu disse, nossa, eu vou perguntar para os dois, que eu ia mandá-lo para passar o ano inteiro, quem sabe fazer a faculdade, disse, já vai fazer a medicina lá, não sei. Quando eu conversei com o Daniel pegou o quadro, espera aí que eu vou te explicar. Teve que até que desenhar, cara. Não, aí que eu entendi por que eles vieram para o Brasil, né? O quanto os nossos cursos aqui são muito bons e tal. Sim. Aí opa, não, deixa ele fazer um bom ensino médio aqui para conseguir passar numa boa universidade, quem sabe depois fazer esse processo lá igual vocês estão fazendo. Eu agradeço aos dois por terem me orientado nesse quesito e foi que incentivou... Que motivou essa conversa. Isso, para a gente... Que bom, então. Estou feliz que consegui ajudar. Beleza, galera. Muito obrigado, tá, menino? Tá, muito obrigado, professores. E nós estamos juntos aí. Precisando da gente, a gente está sempre junto. Conto com vocês na faculdade, hein? Sim, eles têm uma pastinha. Vocês estão cheios de caso clínicozinho lá, que eu sei, que eu conheço. Uns até, inclusive, eu vou curtindo aqui no Instagram. Posta lá na comunidade também, lá é espaço disso. Tá, ok. Seria interessante postar. Tá lá, vai ser muito bom. Beleza? Tá, show. Tá, gente, ó, nosso Podcrendo está se encerrando. Semana que vem a gente volta. Um abração, Daniel, Matheus. Abraço. Tchau. Muito obrigado de novo. Obrigado. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau.